A nossa conversa hoje é mais uma vez com ativista social e também quadro do partido MPLA na província da Huila. Estamos a falar do senhor Francisco Jaime, que vai aqui trazer-nos em esclarecimento os assuntos que têm acontecido nesta província do sul do país. E ele já ficou recentemente detido e também tem sido um dos cidadãos mais críticos daquilo que tem sido o comportamento dos governantes e o poder judicial naquela circunscrição do nosso país. Senhor Francisco Jaime, nós sabemos exatamente que muito recentemente ficou detido por conta ou resultante das várias denúncias que vem efetuando nessa circunscrição. Mas antes queremos dizer que seja bem-vindo a esta entrevista coletiva entre o Factos Diários e o Primeiro Impacto. Ok, muito obrigado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade que os Factos Diários e a outra imprensa vai me concedendo depois de ter permanecido na prisão do dia 3 de junho de 2025 a dia 8 de julho também do mesmo ano. Realmente dá-me a perceber que a minha detenção foi, conforme já foi frisado há pouco tempo, que são as várias denúncias que temos feito acerca de más práticas no aparelho do Estado pelo gestor do erário público, propriamente relacionados com a corrupção e peculato. E assim, então, com isto, julgo eu que a minha detenção talvez só foi uma questão de sorte divina ou então por algum erro que houve na preparação de ter no momento de eu ser detido. Porque julgo que na prática era mesmo um rapto e depois ser mesmo talvez aparecer morto, conforme há bem pouco tempo assistiu-se na província do Huambo, onde assistimos uma entidade eclesiástica, que é um padre, né, que apareceu morto. Eu digo isto porque realmente não é normal dos vários erros que houve no processo da minha detenção. Dentre os erros, por exemplo, constatado, tem o mais gravoso, que é a alteração da minha identidade. Qual o nome que apareceu? Por exemplo, aparece logo Francisco Rodrigues Jaime, mas depois daí em diante já nenhum dado mais meu quase aparece. Queres falar que terão fabricado as acusações? Sim, quer as acusações, quer a minha identidade, mas vou começar pela identidade. Por exemplo, sou filho de Miguel Jaime, e lá apareceu Miguel Samba. Eu sou filho de Madalena de Jesus, e lá apareceu Delfina Flora. Eu sou natural do Lubango, e lá meteram que sou natural de Moçambique, província do Namibe, quando eu sou natural do Lubango e província da Huila. Eu moro no bairro Quaua, e lá meteram o bairro Santo Antônio. Então vejam mais ou menos que qualquer um que pudesse procurar por mim em qualquer área, por exemplo, num hospital, numa unidade penitenciária, outra cadeia ou então outro local, seria difícil me encontrar. E talvez poderia aparecer só um corpo também, na verdade, nessas situações, talvez ou jogado na água ou enterrado ou qualquer coisa. Exato. Mas realmente, conforme eu ia dizendo, que era mais ou menos para a tendência era mesmo talvez de ser aniquilado, é que a denúncia não é muito bem conforme as pessoas estão. Às vezes vejo algumas denúncias a serem feitas acerca do peculato e corrupção, principalmente na AGT, e eu tenho visto que este valor é muito ínfimo que se fala na AGT. O valor pela qual que eu tenho estado a denunciar é muito avultado e realmente não tinha como não procurar toda a maneira possível de querer procurar a forma de me destraviar ou então de me aniquilar. Mas quais são os principais autores destes desvios que consideram muito superior do caso que aconteceu com a AGT? Olha, aquilo envolve os ex-18 governadores provinciais. Eu refiro-me há pouco tempo que agora já temos 21 províncias, antes de ser 21.
envolve pessoal das finanças, e acredito muito que mesmo a própria Sua Excelência, a senhora ministra, possa ser até não inocente, não sei muito bem, né? Isso não consigo dizer. Envolve pessoal do Ministério, do Tribunal de Contas. Isto envolve pessoal pessoal da Assembleia Nacional, principalmente para a área econômica, e não há como também não envolver, por exemplo, pessoal também, né, do gabinete do Sr. Presidente da República, pelo menos para a área jurídica e para a área econômica. Por que eu digo isto? Digo isto porque de 2021 para 2025 não se executaram obras no orçamento, ou seja, as obras todas que entraram no orçamento são já obras acabadas, obras já executadas. Estão a ver o que é isso? E se vocês analisarem, isso é pesado. Então, pode dizer que não, nós vimos algumas obras serem executadas. Quem vai dizer isso? Não. Segundo aquilo que foi, quando eu comecei a pressionar muito a Sua Excelência, Senhor Governador Provincial da Huila, o engenheiro Nuno Bernabé Mahapidala, ele revelou toda a verdade. Isso está escrito, não estou a inventar. E até encontrou-me, isso que eu estou a falar aqui, encontrou-me na prisão. Ele pensava que talvez já iria morrer lá ou não. Como quem diz, saibas o que é que nós fazemos e agora estás morto. Aquilo ele revela dizendo que as obras já acabadas voltam novamente no orçamento como se fosse uma obra virgem, por orientação do Ministério das Finanças. Então, é que estamos a dizer que elas voltam novamente como se fossem já concluídas, só para vocês analisarem o que é de 2021 para 2025. Então, aquele bocado que eu pude fazer, e eu sei muito bem que ainda é um valor muito ínfimo, o valor não está abaixo de 10 trilhões de kwanza, ou seja, abaixo de 10 mil milhões de dólares norte-americanos, em que os brasileiros ainda continuam com uma linguagem mais suave, que são 10 bilhões de dólares norte-americanos. Veja o tamanho do valor que estamos a falar. E eu já ataquei alguns administradores municipais na província da Huila e eles disseram o seguinte: os orçamentos que a gente entrega, eles não passam. Os que passam são esses que são fabricados pelos próprios governadores provinciais, que não sei como é que eles tratam lá. É isto que faz com que alguns projetos tardam a nível dos municípios a serem executados? Sim, porque serem executados porque diz que aqueles que aparecem a ser executados só quando aparece, por exemplo, a adjudicação direta, que é aquela que, por exemplo, a Sua Excelência, Senhor Presidente da República não é, adjudica, que são aquelas que chama-se como ainda isso, tem outro termo, nesse momento não me vem, em que, por exemplo, vamos supor, o orçamento já foi aprovado, mas no decorrer do ano, o camarada presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, ele adjudica. E essas são essas obras que nós vemos que de lá para cá foram executadas. Mas se vocês ficaram muito atentos no debate, o Estado da Nação, da MFM, do dia 16 desse mês do coisa do quê? De agosto, se ficaram muito bem atentos, vocês viram muito bem que o Agostinho Cicato dizia que, pelo aquilo que foi a investigação que ele foi fazendo ao longo do coisa de 2018 a 2023, alega concretamente que na investigação que fez é que a única coisa que foi executada no Orçamento Geral do Estado só foi os salários, mas senão a execução do orçamento como tal, de infraestrutura e outros projetos, acabou por o dinheiro ser desviado. Ele diz que esse estudo ele fez e diz que está lá no Tribunal de Contas e também no Ministério das Finanças é possível, mas o mais agravante é que as pessoas ou os gestores que pela qual desviaram, até eu não gosto muito dessa palavra de desviar, eu gosto de falar as coisas terra a terra. Esse dinheiro roubado, ou seja, os próprios gatunos, que são nossos gestores do erário público, não foram responsabilizados. Então, mas por que não foram talvez responsabilizados? É uma questão mais gravosa, que é a questão mais difícil de compreender, é que, por exemplo, a questão do nosso governador provincial da Huila foi mais a fundo quando ele viu que eu estava mesmo ali a apertar bastante. Ele revela também por escrito que esses roubos, ao serem feitos, quem orienta é Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Essa é que é a parte difícil de perceber, mas se ele o diz, ele é que, né?
um documento que confirma isto? Sim, há um documento por escrito. Ele diz que tudo o que ele executou, no mesmo onde ele executa, onde ele diz que o Ministério das Finanças, né, que o Ministério das Finanças é que orienta que as obras já acabadas devem novamente voltar no orçamento, né, e as obras novas não devem ser executadas. E no mesmo documento onde ele diz que não, tudo o que eu faço é orientação do Presidente da República. Então significa dizer que para todos feito, talvez isso justifique aquilo que o nosso investigador e o nosso cientista político Agostinho Cicato, quando ele diz que o mais agravante é que no Tribunal de Contas lá você encontra os gestores que realmente foram lapidando esse horário público, mas não são responsabilizados. Então, olhando aquilo que o nosso governador diz que não, que quem orienta o mesmo roubo do erário público é o camarada presidente Manuel Gonçalo Lourenço, parece ter lugar. Apesar que, por exemplo, eu fiz uma investigação de um outro documento, onde seria o contrário daquilo que o governador fala. Mas se ele o diz e tem praticamente livre trânsito para entrar no gabinete da sua excelência do presidente da República, significa dizer que às vezes em off tem outra conversa, por isso que não são responsabilizados. A corrupção, essa corrupção que o senhor está aqui a avançar a nível da província da Huila, achas que está a fazer atrasar aquilo que é o desenvolvimento local? Olha, aquilo não é estar a atrasar o desenvolvimento local, é que o país acaba por estar estagnado. Eu só sabia que está estagnado, pelo menos a minha província, de 2021 para 2025. Mas quando eu vi o comentarista e cientista político Agostinho Cicato a dizer que ele já fez um estudo de 2018 para 2023, então, e ele falou de forma abrangente, né, que aquilo que eu disse também no estudo também que eu fiz, um trabalho que eu fiz também era abrangente nas 18 províncias na altura, até 2025 e 2025, sim. Não é que está tardar, é que está estagnado, o país já não teve nenhum passo quase significativo que deu de 2000, na minha parte, 2021 para 2025. Mas praticamente aquilo que eu agora ouvi de novo, outra questão de outra denúncia é de 2018 para 2025. Então ela está estagnada, não é preciso falar. E dali é que nós vemos essas convulsões que agora estão a se fazer sentir no nosso país, porque se o dinheiro pela qual deveria satisfazer a necessidade socioeconômica da população é esse que é roubado de forma abusiva. Eu digo abusiva porque depois o próprio gestor fala como é que eles roubam o dinheiro publicamente. Conforme estou a dizer que está escrito, conforme a sua excelência, o governador provincial da Huila, né, engenheiro Nuno Bernabé Mahapidala, explica como é que eles roubam o dinheiro. Então, se eles explicam, como é que não vai haver convulsões, se na verdade tudo aquilo que poderia vir para satisfazer a necessidade socioeconômica de um povo, todo esse dinheiro é roubado para ele brincar com ele na Europa, na América, na Ásia e talvez, quizá, também mesmo em alguns países da África. Há um caso também que marcou destaque na província da Huila, tem a ver com o caso do padre, que terá supostamente desviado alguns recursos, mas ainda durante a semana recebemos a informação de que foi absorvido. Como terá acompanhado esse processo? Sim, eu acompanhei esse processo. E eu até disse muito bem a quem foi condenado, que é o Batista Chiloia, que não vale a pena olhar muito para aquilo que foi a sentença da meritíssima juíza, que para mim é uma das melhores juízas que a província da Huila tem, principalmente nos tribunais de comarca, é o que ela podia, porque ali está envolvido muito interesse naquele processo. E caso ela fizesse muito mais do que a sentença que ela trouxe até agora, ou que ela produziu até agora, ainda ela poderia correr risco de talvez ser assassinada. Então, dali é que nós, por exemplo, mesmo eu também já falei isso no arguido que foi agora condenado, que a única coisa que deve fazer é recorrer a um tribunal, né, imediatamente superior, que é nesse momento o tribunal da relação, porque de outra também corria-se o risco, na minha ótica de ver, corria o risco de ser assassinado. O senhor acha que a pessoa que foi condenada, a condenação foi de forma injusta? Sim, considero ela ser injusta, por quê? Porque o processo até chegar às mãos da juíza que julgou, ela foi amputado algumas provas.
foram retiradas. Então, se ela tivesse completa, significa dizer que, mesmo que a posição da juíza fosse para condenar, talvez não deveria ter condenado até nos moldes onde condenou até agora. Então, a falta desses elementos, diz que nós aconselhamos que agora, com esses elementos que você tem, que foram retirados a partir do caso da instrução do processo até chegar à juíza, então não há problema nenhum que coloque isso, que eu tenho esperança que depois terá um desfecho diferente quando isso ir para o Tribunal de Relação ou que está no Tribunal Supremo. Bem, grande polêmica recente tem mesmo a ver com os serviços penitenciários. Dizem que existem outros serviços que parecem ser fantasmas, sem constar no Diário da República, e alguns falam mesmo de um suposto enriquecimento ilícito. É possível fazer-nos avançar sobre o que está a acontecer de concreto nos serviços penitenciários a nível da província da Huila? Sim. É o seguinte, eu não sei se eu poderia dizer que foi um mal necessário ter ido até a prisão, porque muita coisa pude perceber que aquilo talvez seria impossível ou difícil de perceber se talvez um dia não tivesse ido para a prisão. E concretamente a pergunta que me faz é aqui mesmo onde eu sempre gosto de chamar a razão na sua excelência ao senhor ministro do Interior, camarada Manuel Lome, que realmente a pessoa pode tentar lhe pedir, eu já pedi-lhe audiência 2 vezes enquanto ministro, e até aqui ainda não me concedeu, e é essa situação que às vezes nos dói quando depois vem ao público dizer que aquela questão de trazer, por exemplo, as coisas assim a público, a imprensa ou então a revolta, chamar, por exemplo, de vândalo ou arruaceiro, quando realmente deve ter uma casa suja. Neste momento que eu estou a falar, as fontes são seguras de que concretamente existe fantasma nos serviços penitenciários, não só na minha província da Huila, mas também fala-se em outras províncias, segundo a fonte. E então, só para dizer na província da Huila concretamente, o que está-se a falar? É que ela tem penitenciária feminina, por exemplo, só no município do Lubango, penitenciária feminina e penitenciária masculina, mas na prática só tem uma penitenciária que é a masculina. Mas veja que tem todas as regalias para a penitenciária feminina. Então essa regalia, quem fica? Se tudo quanto eles beneficiam é a partir da penitenciária masculina, o que significa que o feminino, tudo que é aquilo que é, por exemplo, vamos supor, se era, por exemplo, 100 sacos de arroz para o feminino, 100 sacos para o masculino, os 50 para o feminino vão para onde? Se, por exemplo, tem regalia, por exemplo, para o diretor, subdiretor e outros, e eles não existem, vai para onde? Então não se dá para perceber. 2, a penitenciária, por exemplo, também dita do município de Caconda, é a mesma situação. Ela só existe uma cadeia, mas nada, como se fosse assim, por exemplo, dentro de uma esquadra. É o que uma cela, por exemplo, é a única coisa que existe. Não existe penitenciária, mas o que está nomeado um diretor da penitenciária para uma penitenciária com todas as condições possíveis, né? Como uma penitenciária normal, tal como essa que vocês têm cá em Luanda de Viana, é mais ou menos assim dizer, mas ela não existe. Então, onde é que fica e quem é que está lá? Caluquembe também, no município de Caluquembe, também temos o mesmo cenário. Então, neste mesmo cenário que estou aqui a falar, é o mesmo também que está na Matala. Mas na Matala, já não conheço muito bem, mas já dizem que existe já uma obra. Mas ela também não está em funcionamento. Mas também já tem nomeações também de diretores lá. Mesmo não estão em funcionamento, é isso? Sim, que era em Caluquembe, no município de Caluquembe, que era no município de Caconda, que era desse da Matala, mesmo não estando em funcionamento, já tem nomeação e todas as regalias de uma penitenciária em funcionamento. Então é exatamente esses cenários que não há nenhum país que consegue mais ou menos suportar quando existe, né, essa ganância toda, né, da gestão da coisa pública. Então este é um dos alaridos, mas, por exemplo, ainda recebo também que mesmo na província do Namibe também tem lá uma penitenciária também fictícia. Exatamente. Suspeita-se que a situação ou este problema é conjuntural?
E sim, logo dá a entender, veja muito bem que eu sou bem pouco tempo que eu dizia que eu estava nos serviços penitenciários e logo pus, né, quando eu estava lá preso, consegui chegar até ali e logo já puxo logo 3 províncias, que é a província da Huila, a província de Benguela, das mais práticas nos serviços penitenciários, e na província do Namibe, onde existe muitos abusos mesmo, porque alega-se que a partir da direção nacional do serviço penitenciário é onde acontece essa química, né? Essa química toda, e não há respeito praticamente mesmo pelas nomeações e exonerações, pelo menos de alguns quadros dentro desses serviços, que não se consulta os delegados provinciais, que não se consulta os diretores provinciais, e as medidas todas são tomadas aqui a partir da capital, Luanda. Bem, é sobre a sua detenção que eu também gostava aqui de saber. Há informações que dão conta que, pelo menos, as cadeias da província da Huila, eu quis também fazer menção para o Namibe, mas ficamos para a Huila, é que existem muitos adolescentes presos e alguns possivelmente festejam essas detenções lá nas cadeias. Como encarou? Será que essas informações podem condizer com a verdade, com aquilo que acabou por presenciar lá na cadeia? Ah, claro. Olha, por isso que eu estava a dizer que deveríamos encarar bem que é muita pena, muitas vezes, o nosso decisor da República de Angola, o camarada presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, né, se contentar muito com o relatório. E os relatórios são o inimigo da verdade. Porque se não dependesse do relatório, o nosso presidente nunca falaria de arruaceiros e vândalos no seu próprio povo, que é aquele que ele chama de seu patrão. Digo isto por quê? Porque, por exemplo, na prisão, conforme eu estava lá e fiquei lá os 35 dias, para mim não foi muito pouco, porque eu estava mais a fazer investigação do que praticamente ficar distraído, né? Então, quanto a essa pergunta que me faz, principalmente os adolescentes dos 15 anos e até essa juventude até os 25 anos, eles festejam ir para a cadeia. Eles falam e sentem que foram para o paraíso. Por quê? Porque neste momento eles sentem que o fim do sofrimento, que é do estômago, nesse caso da fome, acabou. Porque lá na prisão, por exemplo, já encontra a refeição, já tem direito já do mata-bicho, o almoço e o jantar. Se for doente, tem direito do mata-bicho, às 10 horas tem mais outra refeição, que pode ser uma papa, pode ser de soja ou qualquer. Às 12 tem a terceira refeição, que é o almoço. Às 14 ou às 15 tem a outra, que é mais ou menos uma sopa. E às 17 horas tem o jantar. Então ele logo nota que nesse momento sente, como quem diz, vive o melhor paraíso do que estar a viver na liberdade. Ele ali tem essa questão dessas condições de alimentação. Então, dali é que nós temos que ver que quando há essa convulsão, as pessoas se dirigirem apenas só nos estabelecimentos, para onde só tem comida, deve sentir-se que é para satisfazer a necessidade primária. E aqui responde àquilo que é a pirâmide de Maslow, que diz que a necessidade fisiológica supera todas as outras necessidades, que era de segurança, que era de autorrealização, enfim. Então, dali é que mais ou menos a juventude, quando ela praticamente está aqui fora, ela só pensa cometer, que é para ver se ela consegue comer, porque o Estado só consegue lhe sustentar se ele estiver na cadeia. Se estiver cá fora, ele não existe, porque aquelas condições que muitas vezes estão a ser colocadas nas prisões, acho que deve ser colocado nas escolas e talvez ponderar também as famílias. Muito bem, poderá ser uma coisa, a última, a penúltima questão. O que te fez chegar aqui em Luanda tem mesmo a ver com a entrega de algumas documentações, que são as cartas. Já chegou, essa carta enviou em quantas instituições e por que razão? Exatamente, neste momento que me traz a Luanda, a principal mesmo, é a questão de, neste momento, de termos os meus advogados terem recorrido à magistratura Da magistratura judicial e também do Ministério Público, exatamente em função do péssimo trabalho que foi prestado pela juíza que havia me colocado na prisão, porque ela colocou-me em função de forma como se tivesse feito tivesse feito a justiça alguém que não conhece o ABC da doutrina jurídica. Ou seja, em primeiro lugar, ela me põe na prisão, conforme já falei no início, adulterando a minha identidade.
Em segundo lugar, me põe na prisão apoiando-se num crime em que quem faz a denúncia ou a denúncia é particular, ou seja, a calúnia, a acusação é particular, e ela me põe na cadeia como a acusação fosse pública ou se fosse um crime público, porque é só assim que eu poderia estar na prisão. Por outro, ela diz que alterou a medida de coação de identidade e residência, de termo de identidade e residência para prisão preventiva, quando eu não tinha isto, não tinha nenhum termo de identidade e residência. E ainda mais como outra questão gravosa que ali também apareceu é que um processo que também não teve um tratamento administrativo normal quando sai do Ministério Público lá na instrução, que é junto ao SIC, para o Ministério Público junto ao Tribunal. Ou seja, não foi praticamente nenhum tratamento que é para ser distribuído, foi diretamente a juíza e ali foi processado a situação. Então é isto mais ou menos que agora nós recorremos, que era para tentar disciplinar a própria juíza e que era a questão da indemnização. Esse é por um lado. E por outro também, por exemplo, também trouxemos essa questão mesmo da irregularidade nos serviços penitenciários. Neste momento, conforme me faz a pergunta, já entregamos ao Ministério Público e já também entregamos ao Presidente da República e à Sua Excelência, Senhor Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Acha que esse processo terá alguma perna para andar? Qual dos processos? Os meus processos têm perna para andar? Sim, já tem perna para andar porque já estão a andar. Por exemplo, no caso em concreto, eu para mim sair, por exemplo, da prisão, o meritíssimo juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Lubango já disse que eu fui colocado na prisão de forma por abuso inerente à função que exerce a nossa juíza, por ilegalidade e inconstitucional. Já é o primeiro passo para ver que o processo já tem pernas para andar. Em segundo lugar, eu acho que na questão, por exemplo, da penitenciária, do serviço penitenciário, conforme estamos a falar, é o interesse maior, acredito eu, da Sua Excelência, Senhor Ministro do Interior e o interesse mesmo do próprio nosso Presidente da República. Agora, para tentar mais ou menos terminar, é só para dizer que realmente uma questão que eu noto, essa é uma questão que eu agora estou a apreciar, alguma coisa que eu gostaria de deixar, que eu acho que essa mensagem vai chegar na Sua Excelência, ao camarada Presidente João Manuel Gonçalo Lourenço. Alguma coisa que ele tem que fazer para o país. Em vez de ele olhar na situação de se berrar muito contra o seu povo, que ele diz que é o patrão, mas principalmente para os seus auxiliares. Eu digo isso porque dois momentos. Na abertura da feira das cidades e municípios, que teve lugar no município de Benguela, eu vi os seus auxiliares, ele ia falando e alguns estavam a dormir. Isso significa dizer que não estão com ele. E isto justifica porque o povo, às vezes, acaba por ser arruaceiro e vândalo, conforme se fala, que é uma questão que eu não acredito muito. Número 1. Número 2, por exemplo, nós temos 2 processos abertos na província da Huila, um relacionado com corrupção e peculato no município da Cacula e outro peculato e corrupção no mercado do Mutundo, que é o maior mercado da região sul de Angola. E ambos esses processos, todos quem mandou abrir foi a Sua Excelência, o Presidente da República, João Manuel Gonçalo Lourenço, através do seu gabinete. E todos eles, nenhum deles anda. Quer dizer, todos eles acabaram por estar a ser engavetados. Mesmo dentro do Ministério Público, lá, por exemplo, nesse momento na Huila, conforme estou a falar, estão revoltados por causa desse tipo de caso e que seus auxiliares acabam sempre por interferir politicamente. Então, o que significa dizer que o nosso Presidente deveria fazer alguma coisa para a nação. 2 anos, que ainda talvez já não são 2 anos como tal, mas são quase 2 anos, ainda é muita coisa que dá para deixar algum sorriso para o povo angolano.